Olha, cadê o Thiago? Bota o Thiago Silva para mim na tela aqui. Chama muita atenção os casos, chamam muita atenção os casos que têm acontecido este ano. Crimes envolvendo agentes de segurança. O Thiago Silva preparou uma reportagem especial para a gente. E a pergunta que eu te faço, Thiago, antes de vermos a reportagem, analisando todos esses crimes, todos esses fatos, preparando a reportagem, qual fato chama a sua atenção? Você que é um repórter de mais de 20 anos de experiência, atuando principalmente nessa área, Thiago. Ô Jason, chama a atenção que são policiais que mostram sinais dentro das instituições, tanto do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil. Todas as forças de segurança se envolveram em episódios que terminaram em tragédias. Policiais que deveriam estar afastados, policiais que deveriam estar em tratamento médico, mas que infelizmente eles ficam trabalhando. Alguns são marginalizados, são colocados de lado na instituição, mas não são retirados da rua, tampouco são retirados do seu armamento. E com isso, uma receita que não dá certo e você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. O ano de 2022 está sendo marcado por tragédias provocadas justamente por pessoas treinadas para evitar crimes. Policiais civis, militares, federais, bombeiros mataram pessoas inocentes. Pega o meu menino! Lidar com a violência o tempo todo exige preparo dos policiais. Mas em alguns casos, sem o apoio devido, o policial acaba protagonizando cenas de violência. Esse caso aconteceu em fevereiro. O soldado Felipe Toledo, ao terminar o namoro com uma cabo do Corpo de Bombeiros, matou o rival e depois tirou a própria vida. Felipe estava na instituição há 5 anos, não demonstrava sinais de depressão. A vizinhança toda ficou em choque, porque todo mundo correu, né, para ver o que tinha acontecido. E eu estava trabalhando ali dentro e escutei quando chegou o Seata, né? A gente não espera, né? Ainda mais domingo pela manhã, né? Que todo mundo tá repousando, descansando. O policial federal Ronaldo Massuia, de 43 anos, mesmo apresentando sinais de estresse, estava trabalhando com direito à pistola e viatura da Polícia Federal. Em maio deste ano, após brigar num posto de gasolina em Curitiba, ele atirou contra várias pessoas. Deixou 3 feridos e um fotógrafo morto. De alguma forma, no princípio das coisas, eu agi em legítima defesa, sabe? Ronaldo! Só que assim, eu tô muito emocionalmente abalado. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim. No momento da explosão, ninguém conseguiu evitar a tragédia. Eu achei assim que poderia ser um tiro, 2, assim, aleatório, que às vezes acontece, né? Queria atirar mesmo nas pessoas ali, queria matar. Era isso que ele queria. E o outro rapaz que morreu, eu tava olhando para ele, eu vi, ele já tava agonizando. Ele olha para as pessoas e ele escolhe quem ele quer acertar, aonde ele quer acertar. Ele fez o que ele quis, assim. Ele não estava abalado emocionalmente, igual ele falou na reportagem, ou lá na delegacia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu quero justiça! Meu filho! Meu menino! Quem convive com esses policiais são os primeiros a sofrer com essa violência. Mulheres, filhos, primos se tornam as vítimas. Em abril, mais um tiroteio em local público. O investigador Valente matou a tiros o seu primo e ex-policial Augusto Paredes. O homicídio aconteceu numa distribuidora de bebidas no bairro Batel. Valente foi preso e aguarda julgamento. O desvio de conduta é punido dentro da Polícia Militar. Os PMs são retirados da rua, têm a arma apreendida, geralmente ficam fazendo trabalhos administrativos. Mas identificar o policial que está precisando de ajuda é difícil. O médico psiquiatra o avalia, certo? Vê o estado mental do militar e é liberado ou não o porte de arma. Eu acho que é importante a gente enfatizar que esses casos de suicídio, homicídios seguidos de suicídio, na literatura, eles não relacionam diretamente com a doença mental,
certo? Pode ou não estar relacionado. Ninguém conseguiu enxergar que o soldado Fabiano Garcia, de 37 anos, precisava de auxílio. Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiele. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito pro jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Em julho deste ano, ele matou a mulher, filhos, mãe, irmão e 2 desconhecidos. Foram ao total 8 vítimas. Na época, a polícia tratou o caso como um fato isolado. O que eu tenho para dizer dele é que ele era um vizinho exemplar, ele era um filho exemplar, era um pai exemplar, mas foi lamentável. E outra, eles tomavam remédio forte para dormir, então por isso que não gritaram nada. Nessa semana, a polícia precisou se explicar novamente, depois que o soldado Diego Almeida matou a ex-companheira, justamente no dia em que recebeu o direito de andar armado, após passar por uma junta médica, o que mostra que nem todo policial em tratamento está apto a retornar ao trabalho e que algo precisa ser feito. Pela Câmara Técnica, nós começamos a puxar algumas informações e nós constatamos que haviam vários outros boletins de ocorrência, não só lavrados por parte da vítima, da Franciele, contra o policial militar, mas também do policial militar contra ela. Ou seja, havia ali uma questão de violência de ambas as partes. Eu não quero, de hipótese alguma, dizer que a culpa é de um e a culpa do outro. É importante eu pontuar isso daí. Eu só quero que os senhores compreendam a complexidade de eu tratar com esse tipo de ocorrência. Ela nunca reagiu. E nunca conversou. Baixava a cabeça e ficava quieta, né? Em pleno século XXI, no mundo moderno que nós vivemos hoje, tem M de tratamentos e coisas, né? E a gente presenciar uma situação tão deplorável, tão difícil desse tipo. É isso, Jasso. Tiago, analisando, vendo a reportagem, a gente observa, eu fico pensando o seguinte, na verdade, né? Fico pensando o seguinte, muitas pessoas trabalham sob pressão. Nós trabalhamos sob pressão aqui, né? Eu tenho tempo que eu tenho que controlar, né? Eu tenho aqui meu diretor que conversa comigo, me passa as informações e as orientações ao longo do programa, você também aí na reportagem, né? Eu atendo aqui o pessoal que faz o merchan, né? A gente tem o tempo para equilibrar, tem a necessidade de transmitir de uma maneira clara para que o nosso público possa entender, não é verdade, o que nós estamos falando. Então todos nós trabalhamos sob pressão e isso acontece em diversas profissões. Mas nós não temos uma arma, né? Nós não temos uma arma. Eu imagino, e aí eu quero que a doutora Márcia comente o seguinte, para quem trabalha com uma arma e na área de segurança pública, qual deveria ser o cuidado maior, doutora Márcia, com essas pessoas? Porque hoje nós sabemos disso. Problema de depressão, problemas emocionais seríssimos as pessoas têm vivido neste século XXI, né? E como cuidar dessas pessoas? Como perceber o momento que elas estão realmente precisando de ajuda, doutora? De fato, precisam atenção maior, né, das chefias, né, que percebam e tomem atitudes. Nós falamos da situação em criminais, né, em que as pessoas feriram, mataram outras pessoas, mas todos não passamos uma semana sem ouvir das forças policiais que houve ou um suicídio ou uma tentativa de suicídio. Então, me parece sim que as forças policiais estão doentes. E aí, vamos fazer o quê? Quem que deve olhar para isso, doutora? Aí a pergunta que eu faço. É o governo do estado, o governo federal, são as instituições, quem deve olhar para isso, prestar mais atenção? Porque alguma coisa precisa ser feita. Olha quantos crimes o Tiago relatou na reportagem dele este ano, que nós vimos aqui só no Paraná. Há de se ter um protocolo, que eu tenho ciência de que não existe assim, de forma abrangente. Algumas unidades até aplicam em alguns locais, mas um protocolo para essa identificação, que esses policiais sejam avaliados
de tempos em tempos todos os profissionais para que se possa ter essa medição de quais seriam os que estariam doentes e também um apoio para entender o porquê eles estão ficando doentes também, né? Porque, inclusive, como disse o próprio Tiago, as pessoas mais afetadas também são as pessoas que estão próximas a eles, né? Muitas vezes a ação é contra alguém de fora, mas a família acaba sendo atingida também. E me lembrei de mais um caso, que nós trouxemos aqui, os casos do Paraná. Mas lembra o caso da policial militar lá no Rio de Janeiro que matou a irmã? Sim. Também depois de uma festa? Também tivemos isso. Também tivemos a situação de Foz do Iguaçu, né? Em que são forças de segurança que, durante um aniversário, se eu não me engano, um policial penal, né? Atingiu outra pessoa. Então nós tivemos várias situações aqui que talvez se a gente fizer um pente fino, realmente vai ficar mais assustador do que já está. Tiago Silva, obrigado, meu amigo. Obrigado pela reportagem. A gente continua acompanhando esses casos, todos. E você fica comigo aqui no Balanço Geral, porque teremos desfechos, inclusive, dessas histórias.